Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um episódio dessa série de vídeos, né, no qual eu resolvo aqui problemas inéditos do LeetCode, todo vídeo, então sempre a gente vai pegar um novo problema que eu nunca vi na vida e eu vou explicar para vocês, né, o meu processo de pensamento para resolver esses problemas. Hoje é um dia bem especial, porque vai ser o dia em que eu vou resolver o meu 60º, não sei como é que fala isso, 50º. É um problema número 650, né, dentro do LeetCode. Então, é um pequeno milestone, mas uma marca expressiva para mim, um número redondinho, e fico muito feliz com isso. Então, sem mais delongas, vamos fazer a rotina de sempre, que é vir em problemas, filtrar por algoritmos, dar dificuldade fácil, os problemas que ainda não foram realizados, e ordená-los por ordem de aceitação para a gente tentar pegar os mais fáceis primeiro, né? Então a gente vai resolver hoje o problema número 2566, Maximum Difference by Remapping a Digit. Então vamos lá, só pelo tamanho do enunciado e um pouco do título, talvez esse problema aqui seja um problema um pouco trabalhoso. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Então, vamos lá. A gente recebe um inteiro num, é o nosso único input, apenas um inteiro num. E a gente sabe que Bob, né, vai remapear os números de 1 a 10. Quer dizer, os 10 dígitos desculpa, de 0 a 9 para algum outro dígito. Beleza. Vamos entender logo o que esse remapear significa. É para a gente retornar então a diferença entre o máximo e o mínimo valor que Bob pode fazer ao remapear exatamente um dígito em num. Entendi. Então, vamos lá. Ele dá algumas... Mas vamos terminar de ler o problema primeiro, né? Ele dá algumas notas pra gente. Quando o Bob remapeia o dígito D1 para algum outro dígito D2, o Bob troca todas as ocorrências de D1 em num para D2. O Bob pode remapear um dígito para si mesmo, de modo que o número não seja alterado. Ele pode remapear diferentes dígitos, obtendo o mínimo e o máximo valor respectivamente. Esse aqui eu não entendi muito bem, mas enfim, acho que pelo que entendi eu não entendi direito. E o resultado, o número resultante depois de remapear pode conter leading zeros, né, que são zeros à esquerda. Beleza. Então vamos ver o exemplo 1 aqui, né? Só se a gente já for tentar pegar e resolver nós mesmos. Então a gente tem o número aqui 11.891, né? E eu vou querer, vamos dizer assim, remapear alguns dígitos de modo que esse número seja o maior possível. O que seria remapear? Por exemplo, eu poderia trocar todos os 1s por 8 e todos os 8 por 1. Então eu estou trocando, né? Sempre onde tem 1 eu vou colocar 8 e onde tem 8 eu vou colocar 1. Esse número ele ficaria então 8, né? Porque eu estou trocando 1 por 8. 8, porque eu tenho mais um aqui, e daí vem um 1, porque eu estou trocando os 8 por 1s. Aí vem o 9 e o 8. Então, aqui eu vou até sinalizar assim, eu troquei o 1 com o 8. E o resultado foi esse aqui. Vou colocar assim, 1 por 8 resultou nisso aqui. Certo? Mas a gente pode perceber que se a gente trocar... A gente pode também trocar, por exemplo, o 8 com o 9, no qual o nosso número resultante seria 11981. E a gente pode trocar também o 1 e o 9, de modo que o nosso número resultante seria 99819. E essa aqui é a resposta. Então, esse é o... Peraí. 99819. 99819. Eu não entendi por que esse aqui é o maior valor. Porque o meu número é teoricamente maior do que aquele. Vamos ler aqui. Para atingir o valor máximo, o Bob pode remapear o 1 ao 9, formando 99899. 99899. Tá, peraí. Entendi. E para atingir o mínimo valor, o Bob pode remapear o dígito 1 para 0. Então, na verdade, a gente não precisa trocar apenas números existentes aqui dentro do
dentro do meu número, né? Dígitos existentes. Eu posso trocar 1 por 9, né? De modo que é o que a gente fez aqui. Se eu trocar todos os 1s por 9, a gente vai ter 99899, né? Porque simplesmente troquei os 1s por 9. E para a gente conseguir o mínimo possível, a gente pode trocar todos os 1s por 0. Então a gente troca todos os 1s por 0, a gente fica com 00890, né? Como 000 à esquerda, esse número é 890. E o que ele quer, então, é a diferença entre o maior número menos o menor número que a gente pode formar, que esse sim é 99009. Esse é o resultado, tá? Então, agora entendi. A gente pode realmente remapear qualquer um dos números para qualquer um dos dígitos para qualquer dígito, estando no presente, né, no número, para obter o maior, e a gente pode remapear para obter o menor, beleza? Vamos ver o exemplo B aqui. Então, o exemplo B, o número é 90. Eu diria que remapearia, né, o 0 por 9 para obter 99. Esse é o máximo. E para a gente obter o mínimo, a gente pode mapear um 9 para 0, obtendo 00, que é o mínimo. Ou seja, a diferença, né, a resposta vai ser 99 menos 00, que é 99. Ou seja, realmente o output 99. E ele dá pra gente alguma constraint, né, alguma restrição de que o número nunca vai passar de 10 elevado à oitava. Então esse valor aqui no máximo ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 seguido por 8 zeros, que dá 100 mil, beleza? Então essa é uma restrição só pra gente ter, estar ciente disso. Bom, então esse problema aqui, ele é um problema relativamente simples do ponto de vista lógico. E aí na questão do algoritmo a gente vai implementar ele aqui de uma maneira também que vai ser interessante, porque esse problema requer que a gente leia os dígitos do número. Existem algumas maneiras de a gente fazer isso. A gente pode transformar isso em um string, né? Porque daí a gente pode substituir os caracteres 1 por 9, os caracteres 9 por 0. Enfim, trabalhar, né, como se ele fosse um string. Depois retransformar em inteiro. Ou a gente pode realmente extrair os dígitos, colocar isso num array e trabalhar com um array de inteiros. Mas calma, isso é para a parte da implementação. Aqui a primeira parte que a gente tem que ver, que é a parte lógica, é como que a gente resolve o problema, né? Então, a gente tem um número, input inicial, e a gente precisa substituir algum dos dígitos desse número por outro dígito para obter o maior número possível e o menor número possível. E, basicamente, a resposta para isso é o seguinte. A gente vai querer, para obter, então, primeiro, né, obter o maior número possível, né, após substituição. Após substituir. Após mapear um dígito, né? E passo 2 seria obter o menor número possível após mapear um dígito. E o passo 3 seria retornar a diferença entre o maior e o menor número. Beleza? Então, para a gente obter o maior número possível, aqui a estratégia que a gente vai seguir, esse aqui é um tipo de problema que a gente chama de problema guloso. Um algoritmo guloso, em inglês, é greedy, né? Já falamos disso no primeiro episódio. Então, greedy ou guloso em português. E a solução gulosa, a gente vai tentar seguir uma estratégia que vai levar a gente ao melhor resultado possível. Então, para qualquer número que ele der para a gente vai tentar seguir uma estratégia que é baseada na lógica do problema, e essa estratégia ela vai já dar o resultado ótimo para a gente. O que eu quero dizer com isso? A estratégia aqui, para a gente tentar fazer o número ficar o maior possível, é a gente trocar alguma coisa, algum dos dígitos dele por 9, certo? Porque 9, do 0 ao 9, é o maior possível. Então,
Se a gente pegar alguns dos dígitos dele e trocar por 9, a gente vai obter um número grande, né? Então vamos pegar um exemplo de um input aqui, né? Então vamos dizer que número é igual a 13579, tá? Então, se a gente reparar aqui, eu posso escolher trocar qualquer um desses dígitos por 9, mas o dígito que é o mais importante, né, e a gente chama até de MSB, Most Significant, vou chamar de MSD aqui, Digit, o dígito mais significativo é o primeiro, né? Porque aqui nesse caso ele representa a casa das dezenas de milhares. Então a gente substitui o número mais à esquerda por 9, faz com que ele fique o maior possível com o menor número, enfim, faz com que ele fique o maior possível, né? Ah, e se ele tivesse um outro 1 aqui no meio? Também a gente, né, ia substituir todos os 1s por 9. E olha que interessante. Se a gente pegar um outro exemplo aqui, ó, vamos dizer que a gente tem um exemplo aqui que é, sei lá, 288888888. Tá, esse número não existe, porque ele vai até 100 mil. Mas vamos pegar esse aqui, ó. Por mais que eu tenha vários 8s dentro desse carinha aqui, se eu substituir o 8 por 9, eu vou obter esse cara aqui, né? Mas, se eu substituir o 2 por 9, eu vou ter 9888888. Ou seja, eu sempre tenho que pegar o número mais à esquerda e substituir por 9, beleza? Qual que é o caso que isso não dá certo? O único caso em que isso não dá certo é se o número já começar com 9, né? Então, se a gente pegar esse caso aqui, por exemplo, 911, se eu substituir o número da esquerda por 9, eu vou ficar com 911, né? Então, eu teria que, na verdade, substituir o 1 por 9 para obter 999. Ou seja, eu começo na esquerda e verifico, cara, esse cara aqui, ó, ele é um 9? Não, ele não é um 9. Então, eu posso substituir ele por 9 e pronto, eu tenho o maior número, certo? Que é esse aqui. Aqui, o mais à esquerda é o 9? Não. Então, eu posso substituir ele por 9 para fazer ele ficar maior, né? Porque se eu troco o número que está mais à esquerda, que não é um 9 por 9, ele fica maior. Aqui, o número mais à esquerda é um 9? Ele é um 9. Então, se eu trocar por 9, não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai continuar o mesmo número, ele não vai mudar. Então, eu vou olhando, eu pergunto pro próximo da direita, né? Esse aqui é um 9? Não, esse não é um 9. Ah, então beleza. Então, se eu trocar ele, eu vou causar o maior impacto possível para fazer esse número crescer. Aí eu transformo em 99, né? Pegando um número com vários 9s e outros números depois, mesma coisa, né? Eu começo na esquerda e vou andando para a direita até eu achar um número que não é 9 e troco ele por 9. Pronto, esse é o maior de todos. Num caso extremo, né, degenerado, eu tenho um número que só é composto por 9s. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar na esquerda e vou indo para a direita até eu achar um número diferente de 9 para eu fazer a substituição, né, o mapeamento. Mas pode acontecer que eu chegue no final e aí eu só não faço nada. Ele já é o maior possível. Não adianta eu substituir nenhum dígito por nenhum outro dígito aqui que não vai ficar maior. Então ele vai continuar sendo o maior de todos. Então essa é a nossa estratégia. Começar da esquerda para a direita dos dígitos e trocar o primeiro que é diferente de 9 para 9 para obter o maior. E para obter o menor? Para obter o menor é a mesma coisa. A gente vai ir lá para a esquerda e vai tentar substituir o dígito da esquerda por 0, porque a gente quer o menor número possível. Então, eu acredito que a lógica para a gente conseguir o menor dígito seja isso. A mesma que a do maior dígito, só que em vez de substituir por 9, a gente substitui por 0, tá? Eu deixo para você trabalhar com alguns exemplinhos ou tentar fazer no caderno, né, no papel, para ver se é isso mesmo. Mas eu tenho a impressão que sim, eu vou testar a minha solução com essa hipótese, né? Por último, a gente faz essa substituição e retorna o resultado. Bom, essa é a lógica do problema, beleza? E é um problema que nem eu comentei, de solução gulosa, porque a nossa estratégia, ela é uma estratégia baseada na observação, né? De que, como a gente quer número maior ou número menor, a estratégia ótima é sempre tentar pegar o da esquerda para a direita e substituir por 9 ou 0 o primeiro algoritmo, o primeiro dígito que é diferente deles.
Então, solução gulosa. Existe uma resposta que eu posso obter a partir da lógica, beleza? A partir de um existe uma decisão ótima que eu posso tomar para qualquer input, beleza? Para qualquer situação que eu tô. E nem sempre isso é possível. Aqui é possível, mas nem sempre é possível. Por isso que essa é uma solução gulosa. Ó, vou tirar o negocinho ali que eu falei que eu ia tirar. Beleza, agora entra a parte de implementar a solução, né? Que é um pouco difícil. Por quê? Porque quando a gente trabalha com inteiro, a gente tem que pegar esse inteiro, né? Que vai até 100 mil. Então, por exemplo, a gente tem esse número aqui. E a gente tem que substituir dígitos dentro desse inteiro. E é meio chato fazer isso. A maneira como a gente pode fazer isso, então, que nem eu comentei, tem dois caminhos. Um deles é transformar isso num string, para que a gente consiga substituir caracteres aqui dentro. E depois converter para número de novo. E a outra seria a gente fazer extrair os dígitos e colocar num vetor de dígitos, tá? Eu vou fazer primeiro essa segunda que eu comentei e depois eu faço a primeira, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar não ir tão a fundo em como isso é feito, tá? Mas a gente vai... vou passar... Enfim, vou explicar de uma maneira meio breve. E aí eu deixo aberto para você fazer perguntas, caso queira entender melhor. Mas já vou dizendo que esse é um problema muito recorrente, tá? A gente talvez caiba para um futuro vídeo a gente fazer alguma coisa dedicada para isso, tá? Então vamos lá. Eu quero obter os dígitos. Eu vou criar uma função, então, que retorna um vetor de inteiros. E o nome dessa função vai ser getDigits. Beleza? Então, getDigits vai fazer o seguinte. Eu vou criar um vetor de inteiros chamado digits, que por enquanto ele está vazio, né? Então isso aqui é um array vazio. E essa função aqui, né, que eu estou criando, ela vai receber um inteiro n. Ele vai receber esse inteiro num ou inteiro n, tanto faz. E o que eu vou fazer? Para eu extrair os dígitos, primeiro de tudo, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Eu vou tentar explicar aqui. Então, esse aqui é o nosso num, né? Num é igual a isso aqui. Eu vou pegar primeiro o dígito da esquerda. Para eu pegar o dígito da esquerda, eu posso fazer num módulo 10. Porque daí o num módulo 10 representa o resto depois de uma divisão por 10. Né? Então, isso dividido por 10 dá 1189 e sobra 1. Né? Aquela divisãozinha que a gente aprende lá na quarta série do ensino fundamental. Então, isso aqui representa o resto. Né? Então, o resto é 1, que é o dígito sozinho. E para eu agora remover esse dígito do número, eu posso pegar num e dividir por 10. Porque daí, quando a gente faz divisão de inteiros no C, ele divide por 10 e, teoricamente, a divisão seria 189.1, né? Só que como ele é inteiro, ele vai truncar, não vai ter casas decimais. Então, depois de dividir por 10, eu vou basicamente eliminar o último dígito. E aí eu repito isso, eu faço módulo 10 para pegar o resto da divisão por 10 e divido por 10 para eliminar o último dígito. Então essa é a lógica para a gente gerar um vetor, né? Um vetor dos dígitos de número, ou um array de dígitos. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Então, enquanto dígitos for maior do que 0, digits pushback. Aqui é num, na verdade. Num módulo 10. E num divide por 10. E é isso aqui, né? Eu vou fazer essa extração de dígitos do número até o número zerar. Daí eu paro. Depois que ele parar, eu retorno os dígitos. Então, isso aqui é uma coisa que é bem recorrente em programas de competição. Cabe você exercitar um pouco assim, pô, será que eu estou confortável em em extrair os dígitos de um inteiro? É um problema que é interessante só por si só você praticar, beleza? Então aqui a gente tem esses dígitos. A única questão daí é que esses dígitos eles vão estar em ordem invertida, né? Porque eu estou colocando
Eu tô colocando eles da esquerda, enfim, eles vão estar invertidos. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que se meu número é esse aqui, os meus dígitos vão ser isso aqui, 19811. Porque eu tô pegando da direita para a esquerda e tô inserindo dentro desse vetor de dígitos aqui, né? Então, eu tenho que ter isso em mente, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, eu vou usar minha função que eu criei aqui, getDigits, passar um num e pegar os dígitos. E aí eu tenho que fazer aquela questão, né, de ir do mais significativo para o menos significativo e substituir por 9, tá? Para facilitar aqui, como esses dígitos eles vêm ao contrário, eu vou dar um reverse nele aqui. Então, reverse digits begin digits.end. Então, a ideia aqui é eu retornar ele na ordem que ele vem, né? 11891, em vez de 19811. Então, eu peguei os dígitos do número. E o que eu vou fazer com eles? Eu vou substituir, então, né, o número mais à esquerda que não seja igual a 9. Então, for int i igual a 0 e menor que digits.size e mais. Estou iterando sobre os índices do dígito, né? Do digits. Caso o digits de i seja diferente de 9, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir todos os dígitos correspondentes por 9. Aqui é 9, né, gente? Desculpa, tá tarde aqui. Então, vou iterar sobre todos os dígitos, caso algum deles seja diferente de 9, né? O primeiro que for diferente de 9, né? Que vai ativar esse if pela primeira vez. Eu vou iterar, então, sobre todos os dígitos, mais uma vez aqui dentro. E vou substituir se o dígito dessa iteração for igual a dígitos de i, dígitos de j igual a 9, beleza? Então, é um loop dentro de um loop. Primeiro, eu estou iterando para achar o primeiro dígito que é diferente de 9. Aí eu vou chamar ele de o primeiro dígito que eu achar que é diferente de 9 vai ser o dígito i. E aí eu vou iterar do começo ao fim de novo e falar todos os que são o i, né? Eu vou todos os dígitos que forem igual ao i, eu vou trocar por 9. Então, mais uma vez, lendo aqui, né, que é o objetivo, né, dessa troca da esquerda para a direita. Eu vou iterar da esquerda para a direita nos dígitos. E o primeiro dígito que eu encontrar, se eu encontrar um dígito que for diferente de 9, eu vou passar de novo por todos os meus dígitos e trocar esse cara por 9. E ao final disso, né, caso algum dígito realmente seja diferente de 9, eu dou um break aqui, né? Por quê? Porque eu não quero ver o próximo dígito para ver se ele é diferente de 9, porque eu só posso mapear um dígito. Então, uma vez que eu achei, né, o meu primeiro dígito diferente de 9 e substituí todas as ocorrências dele por 9, eu quero parar de procurar dígitos diferentes de 9, beleza? Então, no caso do exemplo aqui, né, num igual a 11891, o primeiro que é diferente de 9 é o 1. Né? Então, eu já substituo ele por 9, fica 99899. E eu não quero testar o segundo e o terceiro para trocar ele por 9 também, né? Eu quero trocar só os uns por 9 e parar, né? Então, no caso aqui, eu achei que o primeiro cara já é diferente de 9, troquei todos os uns por 9 aqui e parei de procurar mais dígitos que são diferentes de 9, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, né, com o 2. Agora, uma coisa interessante é que a gente vai precisar, né, dos dígitos originais lá. Então, a gente não pode
alterar eles diretamente. Ou a gente tem que fazer uma cópia, né? Então eu vou chamar aqui de vector int max digits igual a digits, min digits igual a digits. Então fiz duas cópias aqui, né? Teoricamente eu poderia eu só preciso de umas cópias para trabalhar com elas separadamente, né? Porque eu não quero alterar os dígitos e depois, para achar um menor, eu vou ter um número alterado, né? Eu tenho que sempre começar do número original, dos dígitos originais. Então eu estou fazendo duas cópias extras aqui, no final eu tô com 3 cópias, mas não tem problema, acho que vai ficar mais claro assim, né? Então aqui eu vou trabalhar com os max digits, né? Que é a minha cópia de dígitos para a gente fazer o maior dígito. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que com os min digits, que é a minha cópia. Escrevi non digits, mas é min digits. Min digits. Então, essa minha outra cópia aqui dos dígitos originais, eu vou... só que eu vou trocar tudo por daí. Aqui nesse caso, né? No caso do min digits, eu quero sempre pegar... Eu não preciso iterar, né? Por quê? Porque eu teria que iterar sobre os dígitos e ver se ele é diferente de zero, para daí trocar por zero. Só que, teoricamente, o dígito da esquerda sempre vai ser diferente de zero, né? No número original. Aqui em num. Então, aqui no exemplo, por exemplo, 11.891. Eu quero trocar os uns por zeros, né? Eu sei que esse número não começa com zero, porque ele é um número... Esse input aqui ele não tem zero à esquerda. Ele é tipo 10, 20, 30, 115. Ele não vai ser 0,49. É 49. Ele não vai ser 0,90. É 90. Então eu sei que o primeiro cara aqui, ele sempre vai ser diferente de zero. E eu tenho que pegar esse cara e trocar todas as ocorrências dele por zero. Então aqui no caso do min, eu vou deixar ele um pouco mais enxuto, né? Então eu não preciso desse for loop. Não preciso desse if. E ele vai ficar um pouquinho menor, né? Então, eu vou ir de 0 até o tamanho. E eu vou falar assim, se esse cara for igual ao primeiro dígito, né? Eu vou trocar ele por 0. E aqui, por que eu estou usando a minha cópia original aqui, né? O meu dígitos original e não estou usando o min e o max? Porque uma vez que eu estou iterando, se eu estou comparando sempre com o primeiro dígito, aqui, né, na minha primeira iteração, eu vou trocar o meu primeiro dígito por 0. E aí eu vou estar comparando os próximos dígitos com 0. E não é o que eu quero. Eu quero comparar eles com o dígito original. Então, colocando aqui em prática, né, quando num é 11891, quando eu estou substituindo, vai ficar... a primeira substituição vai ficar 01981, né? Daí eu tenho que trocar o segundo 1 e o terceiro 1 ainda. Só que eu quero trocar os uns, né? Não os zeros. Então, eu tenho que sempre comparar com o primeiro dígito original. E não comparar com o primeiro dígito após eu fazer, né, a alteração. Então, isso aqui é uma coisinha que eu tenho que tomar cuidado. Eu deixo o código um pouco menor, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Inclusive aqui, isso aqui não vai acontecer também? Acho que aqui também vai acontecer, caraca. Então aqui, se ele for diferente de 9, eu troco o cara... caramba, aqui eu também tenho que fazer isso. Isso é uma coisa que eu não tinha reparado. Então aqui também, né, conforme eu vou... na minha primeira iteração, eu estou mudando esse cara para 9. E aí nas próximas vai falhar. Então, tem que usar o número original. Espero que tenha ficado claro isso. Se não ficou, vou tentar pensar uma maneira melhor para explicar. Estou pensando em começar a fazer os problemas no iPad. Tá? Também acho que vai ficar um pouco mais legal. Então, beleza. E aí, os dois aqui vão estar funcionando já agora. Agora que a gente pegou esse bug, né, que estava
escondido ali, porque a gente vai alterando os dígitos, mas a gente tem que sempre alterar os dígitos como no número original, né? E não pode ser afetado pelas mudanças que a gente faz no número. E agora a gente tem que retornar a diferença entre o maior e o menor. Então, a gente tem aqui os dígitos, a gente só tem que basicamente converter isso aqui novamente a números e fazer a diferença entre eles, né? Então, eu vou fazer um número max num e min num. Vou colocar eles inicialmente igual a 0. E aí eu vou transformar, né, esses vetores de dígitos em um inteiro de novo. Então, para fazer isso, eu vou reverter novamente os meus dígitos. Na verdade, deixa eu pensar se eu preciso reverter. Bom, então eu vou reverter de novo meus dígitos. Max digits begin, max digits.end. Mesma coisa com o min digits. Porque agora eu quero começar, né, do menos significativo e ir somando nesses caras aqui para a gente recuperar os nossos números, né? Então, eu vou pegar aqui for int i igual a 0 e menor que max digits.size e mais. Então, vamos supor aqui, né, qual que é o nosso input, o maior dígito, o maior, né, o maiorzão. Como que tá o max digits? O max digits, ele tá, ele era 11891, mas ele virou 99899. E aí a gente deu um reverse nele, mas o reverse é igual, ele é um palíndromo. Então, esse aqui é o nosso max digits. Então, a gente basicamente vai ter que fazer assim, a gente vai ter que somar 9 mais 90 mais 800 mais 9.000 mais 90.000. Então, assim que a gente obtém um número original, a gente tem que pegar os dígitos e ir somando eles, só que cada dígito ele representa uma quantidade diferente, né? Ele tem uma ele representa uma unidade, dezena, centena, né? Ele é uma casa mais significativa ou menos significativa dentro do número como um todo. Então, se a gente olhar aqui, né, o primeiro número ele é multiplicado por 1, o segundo multiplicado por 10, o terceiro por 100, o quarto por 1.000 e o quinto por 10.000. E a gente pode fazer isso dizendo que isso aqui é como se fosse 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e 10 elevado a 4. Então, a gente vai ter que multiplicar cada dígito por 10 elevado ao índice desse dígito no array e somar tudo, né? Então, uma matemáticazinha aqui, uma potênciazinha lá, colar, dígitos significativos. Então, problemas de programação competitiva tem esses casos, né? Então, a gente vai pegar lá, então, um max num e vai somar a ele o dígito i vezes a potência de 10 elevado a i, né? Então, aqui no caso, vai começar com 10 elevado a 0, que é 1, depois 10 elevado a 1, que é 10, depois 10 elevado a 2, que é 100. Então, a gente vai somar cada dígito multiplicado por 10 a potência do seu índice. É assim que fala. Bonito, né? Complicado, mas assim, se você consegue acompanhar um pouco dessa minha fala, é bom, porque vai ajudar você a ter essas sacadas, ter esses raciocínios quando você tentar fazer os problemas sozinho. Eu recomendo que você tente fazer sozinho também, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com o min digits. Então, do i ao 0 até o min digits.size, a gente vai pegar min digits e vai somar min digits de i vezes a potência 10 elevado a i. Então, isso aqui é assim que se transforma um vetor de dígitos em um número. E é assim que se transforma um número em um vetor de dígitos. Então, esses padrões são padrões recorrentes. Agora pode ser confuso, mas uma vez que você para, né, para ver exatamente o que cada uma dessas linhas faz, né, querendo ou não, isso aqui são 6 linhas de código. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 linhas de código.
Mas isso aqui nem conta, né? Então são 6. Isso aqui meio que não conta também. Isso aqui é só para retornar. São umas 3 linhas de código que realmente são importantes, sabe? Então, se você parar para pensar nisso e pegar esse padrão ele aparece muitas vezes, né? Mesma coisa aqui. Esse padrão aqui ele aparece muitas vezes. Opa, desculpa, esse padrão aqui. Esse aqui não aparece tantas vezes, não. Mas esse aqui aparece bastante, tá? Por último, a gente vai retornar max num menos min num. E aqui eu chamei errado o negócio, meu Deus do céu. Min num, né? A gente começa com 0, porque a gente vai somando daí, né, esses dígitos multiplicado pela casa significativa deles. E, nossa, esse aqui ficou grandinho, né? 40 e poucas linhas, mas eu acho que tá certo. Vamos ver. Só vou dar uma última revisada aqui. Eu acho que tá tudo certo. Vou rodar. Não! Primeiro exercício da série que a gente não acertou de primeira aqui. E foi um detalhezinho aqui, linha 28. Nossa, eu coloquei um J aqui, gente do céu. Que pecado. Por tão pouquinho. Eu acho que é só isso que tá de errado, vamos ver. Era só isso. Poxa vida. Então, muitos erros de digitação, né? O dia foi longo. São 9h58 da noite. Gravando vídeo porque amanhã eu vou no dentista. Então vamos submeter aqui, provavelmente vai funcionar, vai passar. Legal, e uma coisa que a gente pode fazer também é dar uma olhada nas outras soluções para ver se o pessoal teve algumas soluções mais rápidas. Então, ó, aqui também usou um número relativamente grande de linhas, mas a pessoa, se não me engano, usou JavaScript e ela usou a tática de transformar em string. Então, essa solução que a gente transforma em string, ela fica um pouco mais enxuta, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui ele até fala, ó, greedy solution. Então, realmente, isso aqui a gente pode considerar um problema greedy. E foi usado Python. O Python é legal porque você não precisa iterar, né, sobre cada carinha. Você dá um replace e ele troca todos de uma vez. E aí ele converteu para número. Então, converte para string, troca os zeros por 9, os 9 por 0, e converte para inteiro de novo e retorna. Isso aqui é uma solução clean. Eu acho que não tem muito como ficar menor do que isso. Só que a desvantagem disso é que você está usando essas funções que elas são muito poderosas, né? No sentido de, dá um replace aí. Mas aqui você está fazendo no bruto ali, né? Na raiz, né? Você está iterando, você está pegando o número, transformando em um array de dígitos, revertendo ele, e aí você vai transformar no número de novo, fazendo a soma das potências de 10. Então, isso aqui é uma coisa que requer um pouco mais de lógica, é um pouco mais profundo. Às vezes é mais performático, né? E isso aqui é o que realmente vai... na verdade, assim, isso aqui vai ajudar você muito mais a pensar nos problemas de uma maneira muito mais profunda do que essas soluções que são mais enxutas, tá? Então, é interessante. Vamos ver umas soluções C++ aqui. Ó, aqui também parece que é um pouco melhor que a nossa solução, mas eu achei meio bagunçado. Ó, a gente consegue ver aqui que a pessoa usou a nossa estratégia para criar o vetor de dígitos. Então, padrão recorrente, né? A gente usa o módulo e divide por 10. E aqui embaixo, não faço ideia do que a pessoa fez. Dá para ver que ela usou algumas multiplicações por 10 aqui, né? Para transformar em um número de novo e por aí vai, né? Achei que a nossa solução está mais clean, né? Então, vou submeter aqui, vou criar, né? Postar a solução para colocar no vídeo depois. E como o vídeo ficou longo, eu não vou fazer a versão que a gente transforma em string, mas a gente deu uma olhadinha, né, em uma delas, aquela solução em Python aqui, para quem estiver pensando achou muito complicada a solução, quer dar uma olhada em outra solução, essa aqui é a que eu recomendo, é o mais fácil e simples possível, mas é meio trapacinha, sabe? Então tem que pensar por esse lado também. Tá bom? Então ficamos por aqui, pessoal. Obrigado aí por acompanhar. Que nem eu comentei, esse aqui foi o problema número 650 resolvido no LeetCode. Então, estamos chegando aí num quarto de problemas do LeetCode resolvido. Uma meta futura minha é tentar resolver todos os problemas do LeetCode, mas isso vai demorar bastante. Mas aos poucos a gente consegue chegar lá, beleza? Valeu, pessoal. Até mais.